Pois acredite, vamos em 19 de fevereiro. A jato, o tempo vai a jato. Claro, nós vivemos um momento da nossa existência onde talvez a principal discussão, do meu ponto de vista, seja o tal de tempo. O que é isso, né? Esses tempos lia uma poesia, né? O tempo não tem mais horas. Como é que nós marcamos isso? E tantas outras coisas se apresentam nesta quadra que agora de manhã cedinho procuro acordar sempre antes que o sol chegue para recebê-lo como um elemento de existência e de vida, né? Para aproveitar todas as horas que não tem mais como marcação de tempo, mas as horas existem quando a existência flui. Eu procuro aproveitar todas as horas e me dedico aos processos de reflexão. É a hora que eu desenho, que eu pego o lápis, que eu escuto rádio, que eu vejo o que está acontecendo no mundo, que eu percebo que as nossas insignificâncias não são tão insignificantes assim. Cada individualidade tem uma contribuição para dar. E é por isso, na medida em que se tem esse tipo de consciência de que temos uma contribuição para oferecer, é que adquirimos a convicção, eu pelo menos faço assim, de que a vida vale muito a pena. Muito a pena. Apesar de tudo aquilo que a gente vê na nossa volta, né? Apesar de perceber que tantas coisas, tantos valores, tantas convicções construídas na caminhada podem sim se esvair. Isso é mais ou menos como a premissa para o bom debate, né? A premissa para o bom debate está posta na singela questão de estar disposto a ser convencido. Quem vai para o debate deve estar disposto a ser convencido. O que quer dizer isso? Deve estar disposto a ouvir o outro, o seu contendor. Quem vai para o debate para simplesmente levantar uma bandeira e fazer de conta que não há convicções distintas da sua, não faz debate, faz proselitismo. Simples proselitismo. Quem produz o bom debate é aquele que vai para ser convencido. Mais ou menos como o começo da humanidade, da civilização, já dizia Cornélios Castoriadis. A palavra civiliza o homem. E a civilização nasce pelo exercício desta palavra, porque a palavra tem a capacidade de descrever o mundo. E eu descrevo o meu mundo para o outro. Eu não descrevo o meu mundo para mim mesmo. Eu organizo a palavra em discurso de modo a apresentar ao outro aquilo que vejo, aquilo que penso como adequado para a sobrevivência. E o outro, do mesmo modo, enxerga o mundo, cria símbolos capazes de expressar esse mundo. Estes símbolos, eles fluem a partir de consensos civilizatórios, de estruturações que são culturais. A linguagem se estrutura a partir de uma estruturação que é cultural. É por isso que a linguagem, ela é dinâmica, ela flui. Olhem como nós escrevemos hoje nas redes sociais. Tem gente que em inglês quer dizer para ti e escreve um 4 e um U. A leitura disso, a fonética disso é for you. É uma nova linguagem, é uma nova dinâmica.
É uma nova forma encontrada pela humanidade neste século XXI, no século onde o tempo nem horas mais tem, não nos permite mais desenvolver orações completas. E vou dizer eu que esta linguagem está errada? Não, ela não está errada, esta é a linguagem deste tempo. Então nós, quando vamos para o debate, quando vamos para contenda, simplesmente nós estamos exercendo a nossa capacidade primeva, adâmica, de construir a civilização e seguir construindo a cada vontade de ser convencido. O problema é que existem determinados momentos da existência que nós não precisamos, achamos assim, ser convencidos de nada. Notem, eu não estou falando só de política, eu estou falando de sociedade, eu estou falando de gente. Nas relações pessoais, às vezes tomamos decisões que são decisões rigorosamente estúpidas. Mas estamos tão convencidos da nossa estupidez que a nossa estupidez se transforma em convicção. E essa convicção se desenvolve não porque eu tenha elementos cognitivos, racionais, lógicos, capazes de sustentá-los, não. Mas pela fé, pela crença, pela estruturação não tangível de um tipo de pensamento que vai me entregar uma falsa segurança, que é falsa para quem vê, mas para quem afirma a tal de convicção, não é falsa, é genuína, é legítima, é inatacável, perfeita. E assim nós caminhamos, sustentados na fé. Essas são as complexidades do momento atual. Temos uma geração, por exemplo, nova, esta geração que está aí passando os 30 anos, que a vida lhes impôs certas convicções contingenciais. Já dizia o Gaudério, quem não sabe para onde ir, não vai a lugar nenhum. Temos uma geração que não sabe para onde ir, mas que procura incessantemente um caminho. E estes caminhos, a cada tempo rápido, fluido, efêmero, entrega uma convicção. E esta convicção impede que nós exercitemos a chamada conversa, a troca de ideias, de opiniões, de convicções, a relativização da nossa própria capacidade de construir certezas. O mundo atual é muito complexo neste sentido, no sentido de que as pessoas querem viver por si mesmas. A aniquilação do tempo traz para dentro das pessoas um treco que é horrível, que é degradante, que é a chamada estruturação nas redes sociais, a estruturação da existência para as redes sociais. Isso diz que as pessoas precisam ser felizes o tempo inteiro, realizadas o tempo inteiro, que elas são proeminentes na sociedade, quando na verdade elas não são nada além do que um videozinho que nem esse que eu estou fazendo, efêmero, que meia dúzia de pessoas vão assistir e deu pra bola. Nos meus caminhos, esse das redes sociais, onde o tempo é efêmero, não há tristeza, não há frustração, não há dúvida, não há nada que não seja a afirmação de uma convicção de que um tintim, um trago, uma festa resolve as nossas vidas. Não. Encerro dizendo, se converso com vocês,
é porque quer ser convencido de coisas que ainda não tive a capacidade de adquirir o convencimento, mas também e fundamentalmente para relativizar tudo aquilo que eu tenho como certo, porque o tempo traz esta condição. Aliás, o tempo só existe a partir da capacidade que eu tenho de existir no mundo. E na medida em que eu existo no mundo, eu percebo que não existo sozinho. E, portanto, eu preciso saber o que o outro pensa. E eu preciso trazer o outro para aquele mundo que eu vejo. E esta tensão permanente é o que desenvolveu a humanidade. Eu acho que isso não mudou muito. Vamos lá, um abraço.